fake news. Então vamos lá, eu recebo agora o doutor André Marcília. Boa noite, doutor. Boa noite a você, a toda a audiência. Doutor, então, para você, eu acho que é um dia meio que de círculo completo de um processo no qual você estava originalmente também se completando amplamente. Então, eu queria ouvir do senhor qual foi a sua reação quando veio essa lei global Magnitsky e ouvindo essas palavras vindo também do Departamento do Tesouro americano, um violador de direitos humanos, sancionado como tal, então, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, uma das ferramentas mais poderosas de política externa do país mais poderoso do mundo. Pois é, Marcos, olha, veja, óbvio que eu não vejo com alegria, porque nós estamos numa situação muito ruim aqui no Brasil, e essa situação, o ideal é que nós mesmos fôssemos capazes de resolvê-la, né? O ideal é que nós tivéssemos mudado o rumo das coisas a tempo de não precisar que os Estados Unidos viessem nos contar aqui que a nossa comida está estragada, que a nossa cama está desarrumada ou que a nossa casa está suja. Mas a verdade é essa, a nossa casa está desarrumada e suja desde 2019, quando os inquéritos vieram. E todos esses abusos, aí eu falo como o primeiro advogado a atuar nesses casos, desde 2019, nesses casos dos inquéritos das fake news, esses abusos todos já estavam lá. Todos os excessos, todas as ilegalidades apontadas hoje e durante o curso desses anos todos já haviam nascido lá. E nós, de alguma forma, enquanto sociedade civil, enquanto parte da imprensa, mesmo as entidades de classe ligadas à advocacia, ligadas ao jornalismo, etc. Enfim, a sociedade de uma forma geral e o próprio Congresso, houve uma total omissão dessas entidades em relação a esses abusos, a ponto de nós chegarmos a esse momento em que nós estamos hoje, com uma perda generalizada das liberdades, com uma erosão da nossa democracia e tendo por consequência a aplicação da Magnitsky, que me parece ser a cereja desse bolo de erosão democrática que vivemos no Brasil. Bom, o argumento padrão que tem sido feito quando a gente fala da posição dos Estados Unidos quanto aos processos recentes é de que isso seria uma invasão da soberania nacional, de que isso é uma coisa que viola as estruturas que o Brasil tem para lidar com o seu judiciário. Agora, do lado dos Estados Unidos, eles comentam que essa lei é aplicada também precisamente quando há algum tipo de violação de soberania. O próprio advogado Sergei Magnitsky, lá atrás, em 2009, ele estava trabalhando para 2 americanos quando divulgou uma fraude de 230 milhões e foi torturado até a morte, uma coisa que liga-se também com a soberania americana e os direitos de cidadãos americanos. Outra das coisas que é citada, quando a gente lê aqui, eu acabei de ler o press release do Departamento do Tesouro, é que a soberania americana foi violada ao se infringir o direito de americanos em solo americano de ter privacidade de dados por ordens ilegais da Suprema Corte. Qual a sua leitura quanto ao argumento da soberania? E para a gente ficar na parte técnica também do direito, lhe parece verdadeiro que a soberania americana tenha sido violada se o STF exigiu que dados de americanos ou de pessoas em solo americano fossem cedidos sem ordem judicial antes do julgamento do Marco Civil da Internet? Exatamente. Acho que você tocou nos 2 pontos nevrálgicos. Nós tivemos, aliás, o X, ele se evadiu do Brasil, vamos dizer assim, ele foi embora do Brasil, deixou aqui o Brasil sem um representante, que foi tanto dito, o Brasil estava sem um representante, mas estava sem um representante porque ele foi ameaçado de ser preso. E ele foi ameaçado de ser preso pela Suprema Corte, pelo ministro Moraes. E por que isso? Porque o ministro Moraes, passando por cima do artigo 19 do nosso Marco Civil, queria que simplesmente com comunicados contas fossem derrubadas, sem uma decisão judicial prévia, sem uma decisão pública a respeito de quais contas e por quais razões deveriam ser derrubadas. Então, essa foi a primeira violação em relação à nossa própria legislação aqui brasileira e que atingiu uma empresa norte-americana que estava constrangida, de alguma maneira, a cumprir ordens ilegais dentro do Brasil, pela Suprema Corte, ordenada pela Suprema Corte. E agora, mais recentemente, nós tivemos, sobretudo no caso Rumble, né, que pedidos feitos por e-mails, descumprindo tratados internacionais a respeito de citação e intimação, aliás, descumprindo também as leis brasileiras que não permitem que isso seja feito dessa forma por e-mail, ou no caso do X, inclusive, ele foi intimado sobre multas pela própria plataforma. O STF chegou a publicar no próprio X que o X estava intimado, quer dizer, isso é obviamente ilegal. E de alguma maneira o Rumble agora foi a cereja do bolo também, quando eles estavam
pela ordem do ministro do STF, obrigados a descumprir as leis norte-americanas de proteção de dados dos seus cidadãos, e eles estavam ali obrigados a entregar dados desses cidadãos. Quer dizer, eles precisariam descumprir a lei norte-americana para cumprir uma ordem de um ministro. E é óbvio que isso fere a soberania, porque a lei, Marcos, de um país, dos Estados Unidos, de qualquer outro, a lei ela é exatamente o resultado da escolha da coletividade. A coletividade, pelos seus representantes, constrói as legislações, e essas legislações representam o povo e, portanto, a soberania. O que os Estados Unidos estão fazendo agora, portanto, é reagir à violação que nós, aqui no Brasil, ou que os nossos ministros fizeram à soberania norte-americana. Mas claro que não é, entendo eu, apenas isso, é também uma percepção de que existe esse desmantelamento do cuidado com as liberdades, que é algo tão prezado pelos Estados Unidos e que imagino que eles não devam querer que socorra nem no Brasil nem na América Latina de uma forma geral. Agora, professor, tem um negócio interessante, é um negócio que eu estava me perguntando mais cedo, vou trazer para você a dúvida. Existe uma situação na qual a gente tem visto que muitas vezes medidas como essas dos Estados Unidos são respondidas com uma dobrada de aposta, para a gente usar um termo coloquial, seja com os processos, decisões do judiciário ou até no executivo, no campo político. Agora, existiria algum ferramental para o STF, por exemplo, ordenar que não se cumpra uma sanção americana no Brasil ou obrigar bancos brasileiros que têm CNPJ nos Estados Unidos, CNPJ não, mas que estão registrados como entidades nos Estados Unidos que trocam em dólar, a não cumprir uma sanção? Ele estaria essencialmente forçando os bancos, se fizesse isso, a pagar multas bilhardárias aí para os Estados Unidos. Então, é um negócio onde tem algum recurso legal que ele possa fazer para obrigar entidades brasileiras a evadirem sanções, ou é meio que é isso e não há o que fazer juridicamente? Ele não tem como obrigar um banco a fechar, né? É basicamente isso, porque se ele obriga o banco a manter uma operação com ele, né, vamos dizer assim, o banco sofreria essas sanções secundárias da Magnitsky, né? A gente tem as aplicações primárias, que são ao próprio sancionado, no caso o ministro, mas tem essas secundárias que são aplicadas a empresas que burlam ou tentam descumprir essas regras. Veja, e vale dizer, essa lei é aplicada, não é uma aplicação extraterritorial, mas é uma aplicação para empresas norte-americanas e para empresas brasileiras que queiram ter relação com as empresas ou com os sistemas ou com a estrutura financeira norte-americana. Então, é uma escolha. Se as empresas, os bancos brasileiros querem ter uma relação com o sistema financeiro norte-americano, terão de cumprir essa regra, senão isso vai ser, ou eles vão ser sancionados, ser multados, ou vão ser, essa relação vai ser cortada. E se essa relação for cortada, o Brasil não consegue ter banco. E se receber sanção, os bancos são obrigados a fechar. Quer dizer, o ministro não pode impor que simplesmente o banco tenha de fechar ou não possa seguir a sua vida negocial. E outra, Marcos, essa questão que eu também vi algumas pessoas dizendo, não, mas o ministro pode impor que um banco tenha relação com ele. Veja, você, banco, uma empresa que é dentro de uma democracia, como aqui a gente diz existir, você não é obrigado a manter relação com ninguém. Se você não quer alguém como seu cliente, você tem todo o direito de escolher não servir aquela pessoa. Se alguém entra no seu restaurante, você não é obrigado a servi-lo. Se alguém quer ter conta no seu banco, você não é obrigado a permitir. Aliás, os bancos muitas vezes recusam, por motivos vários, que alguém abra conta ou mantenha a conta dentro do seu banco. Então, não tem como, seria mais uma ordem completamente ilegal do ministro que os bancos fossem obrigados a manter uma conta dele aberta ou a fazerem operações financeiras para ele. Bom, a gente explorou um cenário que é caso se dobre a aposta. Por outro lado, tem a possibilidade de um recuo agora, e eu queria explorar com você um pouco desse cenário, de como é que isso se pareceria, né? No direito se fala sobre a tese da árvore, né, com os frutos contaminados, que tem uma pesca probatória ali no início, isso resulta depois de uma condenação, e para tirar do juridiquês, basicamente, se tem uma falha processual numa etapa do processo, depois a coisa toda se contamina. Mas ao longo dos últimos 6 anos, como você tem acompanhado desde o inquérito de 2019, as irregularidades são tamanhas, me parece, que uma coisa vai indo para cima da outra, e se quiser que haja um recuo, não sabe-se nem por onde começar a corrigir essa situação, né? Os fundadores do Epoch Times são sobreviventes do regime comunista chinês, e tem um ditado em chinês que eu achei interessante sobre esse tipo de situação. Depois que você monta no tigre, é muito difícil descer.
Então, o que significa mais ou menos isso, né? Depois que se avança de certo ponto, a coisa entra em massa crítica, é muito difícil voltar. Então, se houver um recuo, como se começa a mostrar algum tipo de recuo se o ministro Alexandre de Moraes quiser, por exemplo, tentar reverter algumas das coisas que são consideradas irregulares nos processos? Onde é que começaria? Qual que seria o primeiro passo? Bom, eu acho que o primeiro passo ele está ali, o primeiro, o segundo e todos os demais estão dentro do STF. Não tem como a gente entender que isso se resolva fora. Por quê? Porque o executivo não tem força para isso e o Congresso também não, né? Então, aliás, se o Congresso seguir adiante, por exemplo, com o impeachment do ministro Moraes, ou até mesmo com um projeto de anistia, ou qualquer coisa do gênero, isso só seguiria se o próprio STF autorizasse o Congresso hoje em dia a fazê-lo. Claro, autorizasse informalmente, permitisse, desse um ok, sobretudo para os seus aliados ou os seus parlamentares aliados, para que eles pudessem seguir adiante. Então, o STF está com a bola, né? É ele que está na mesa de xadrez jogando com os Estados Unidos, ainda que ele possa não aparecer explicitamente. E aí, a grande questão é como que os demais ministros do STF vão reagir a essa sanção ao Moraes. E é muito interessante que tenha vindo a ele, né? Eu até dizia ou analisava que havia duas possibilidades, ou muitos ministros sancionados com uma pena mais branda, vamos dizer assim, ou um só com uma mais severa, e foi isso que aconteceu em relação ao Moraes. Como que os demais vão reagir? Essa é que é a grande questão. Eles vão precisar, em algum momento, ou expurgar o ministro Moraes para fora da corte, de uma forma negociada, ou expurgar o ministro Moraes para dentro da Constituição, o que é algo muito mais complexo ainda, sobretudo porque, como você bem disse, nós estamos vivendo um eterno dobrar de apostas. O ministro Moraes, agora no último final de semana, chegou inclusive a proibir o direito de reunião, que é um direito sagrado em qualquer democracia. A Praça dos Três Poderes foi fechada, inclusive a turistas. Então, há uma escalada importante que parece que o ministro Moraes não recua voluntariamente. Então, esses demais ministros, creio que de alguma forma vão ter que pensar numa saída negociada para fazer com que o ministro Moraes, ou abra mão desse poder todo que ele vem exercendo há 6 anos, que eu acho difícil, ou abra mão de seguir dentro da corte, seja por meio de um impeachment, ou uma anistia, seja até mesmo por uma saída francesa discreta para alguma embaixada em algum lugar, enfim. Mas desse jeito, como a coisa está, com o ministro Moraes agindo como vem agindo, e sem nenhuma reação dos demais ministros, sem que eles entrem no jogo, Marcos, eu creio que o Brasil caminha para um perigo institucional grave, que é o de fechamento aos demais países. Porque diante do que nós estamos vendo, daqui a pouco não precisará nem de sanção. Os países mesmo não vão querer mais negociar conosco, não vão querer mais visitar o Brasil, não vão querer mais estar dialogando conosco, e nós, então, estaremos às voltas com a possibilidade de que algum governante feche o país, o que seria horrível. Bom, muito obrigado então pela presença, doutor. A gente tem a informação que o presidente americano Donald Trump está entrando para falar em instantes. Antes do doutor sair, bom, eu sempre recomendo o livro dele, Censura por Toda Parte. Hoje eu vou fazer uma outra recomendação aqui. O doutor esteve até com a gente no lançamento, o Epoch Times está trazendo para o Brasil essa obra, 9 comentários sobre o Partido Comunista, um livro que mudou o debate sobre direitos humanos ao longo dos últimos 21 anos, circulando clandestinamente na China desde 2004, a partir dos fundadores do Epoch Times. Ela abriu o movimento de direitos humanos Tuidang, que já levou à renúncia de 450 milhões de chineses de juramentos ao Partido Comunista, rechaçando também as violações de direitos humanos do Partido Comunista Chinês. Você que assinar a Epoch TV nessa plataforma com 50% de desconto, dá 50 centavos por dia aí por um ano, vai estar recebendo também, então, gratuitamente a sua cópia dessa primeira tiragem, que está com alto relevo aí, tem um prefácio especial para a edição brasileira, e eu fui um dos revisores da tradução, não do chinês, tá? Do inglês. A gente bateu com o chinês original e bateu com o inglês, eu fui um dos revisores. Então tá bonito demais. Então 50 centavos por dia você ganha acesso ao nosso plano anual e vai ter acesso também de brinde a esse livro. Meu muito obrigado então ao doutor por participar conosco. Na sequência a gente vai para a coletiva então de Donald Trump. Muito obrigado, doutor. Abraço.